Boa noite, pessoal lindo e maravilhoso das redes sociais. Uma linda, excelente noite aí de quinta-feira para todos. Semana está acabando, né? E estamos aqui para falar de algo que a gente tem que falar, né? Porque se a gente tem vida, a gente tem que falar. Falar e lembrar, né? Que Deus abençoe a todos aí, todo o pessoal da região serrana de Macaé, de Bom Jardim, né? O pessoal maravilhoso aí de Maria Mendonça, Sodrelândia, né? Lugar turístico, né? Nem tem aí a barragem de Sodrelândia. Temos aí Grande Cachoeira também, para lá de Maria Mendonça. Região Serrana é um lugar muito lindo e maravilhoso. Mas estou aqui para desejar uma boa noite para todos aí, para todas as famílias, para os pessoas idosos, para as crianças aí acima de 13, 14, 15 anos, os jovens e as pessoas honestas desse Brasil e desse mundo, né? Vamos falar de hoje uma coisa que é fundamental na vida de todo mundo, né? Mas que ninguém presta muita atenção nisso aí. Aqui é DG Correio, o único original, né? Nem vocês sabem. A rocha, a cunha, chama, vão para cima. Boa noite aí para todos na presença de nosso Senhor Deus, nosso Senhor Jesus Cristo e nossos anjos. Eu vim aqui só agradecer a todos aí, que Deus sempre dê saúde, dê entusiasmo, força e vontade de ir para cima. Eu vou falar para vocês o seguinte: a gente nessa terra aqui, a gente vale o que a gente é e o que a gente tem. Tem muita gente que confunde riqueza, liberdade, galardão, luxúria com vida. Eu às vezes fico vendo o meu casal de filho, minha filha e meu filho. E eu sinto grande dor e remorso de não poder dar aquele abraço neles hoje como um pai verdadeiro que criou eles desde quando estava no ventre da mãe, que veio ao mundo, né? Os seus primeiros meses de idade. Então eu não tive essa sorte, porque eu também fui criado pela casa dos outros, né? Que nem muitos sabem, meu pai era alcoólatra, minha mãe também, então eu tive uma vida muito conturbada, criado pela casa dos outros. Comecei a trabalhar muito novo, naquela época não existia exploração infantil, né? A gente trabalhava como burro, né? Com 10 anos já tirava leite de vaca de leite, já cuidava de carroça de capim, então com 15, 14 anos já tomava conta de quase 20 vacas de leite. Andava mais de 20 quilômetros em cima de cavalo ou a pé para levar umas vacas que já está com bezerro grande, né? Um gado que já está com bezerro grande, voltar com outros que já estava aí prestes a dar luz em outros bezerros, né? Então a gente fica pensando na vida. Então é por isso que eu estou falando. Eu tenho meu casal de filhos, então hoje eu vejo eles lindos, maravilhosos, todo dia eu posto foto deles para tentar resgatar uma esperança de amizade, de afeto com eles, porque é a única coisa que eu tenho de bom com eles. Tive que começar a trabalhar muito, não pude ter o galardão e a sorte de poder abraçar meu filho todos os dias, desejar a ele um bom dia, que Deus abençoasse ele sempre na sua caminhada, na sua trajetória. Hoje está um homem excelente, graças a Deus, vai fazer 17 anos agora, mas eu tenho muito orgulho dele e eu tenho muito assim orgulho da minha filha também. Que minha filha passou por um momento muito, não passou um momento muito bom na vida, mas hoje, graças a Deus, ela está amparada, ela está vivendo a vidinha dela. Eu nunca tive assim um histórico de vida assim, de situação financeira que eu pudesse dar um confortozinho para eles ou dar o que eles precisassem, uma roupa, um calçado. Hoje eu dou para meu filho, ajudo o que posso, mas não estou com aquela estrutura, né, que eu era para ter. E às vezes você não ampara seus filhos do jeito que você é para parar. E que eu acho que o filho é uma riqueza muito grande no mundo, porque se não tivesse o filho não tinha geração. Então a gente tem que seguir a palavra de Deus, que nem Deus fala nas escrituras: casar e multiplicais. Mas muita gente está confundindo aí Bolsa Família com criar filho. Bolsa Família não é criar filho, não. Porque mulher nenhuma é uma pessoa assim, projetora de poder criar tantos filhos interessado em dinheiro. Que nem eu vejo muitos aí, às vezes, né, curtindo o final de semana, que a gente precisa estar falando o que está fazendo, porque também há uma falta de ética. E às vezes um filho em casa sem um leite, sem um agasalho, sem um calçado, sem um chinelo. Mas são coisas que eu acho que o povo tinha que raciocinar mais, né? Porque pode ser qualquer animal, uma gambá, um gato, dá luz aí a 10, 7 gatinhos, 10 gatinhos, ela fica ali do tempo todo dando carinho, amor, amizade. Se um apanhar,
ela fica zangada, ela fica triste, ela sabe que falta um. Então acho que uma mãe ela tem que ser mais cuidadora com os filhos, porque hoje em dia filho não é brincadeira, filho hoje em dia a gente está perdendo muitos filhos aí por isso da droga, da bebida, estão se viciando muito cedo e a gente não tem a justiça assim que a lei que cobra, né? Por exemplo, o conceito tutelar, os direitos humanos das crianças, para olhar nessas cestas, você vê tantos jovens com 13, 14 anos bebendo demais da conta, se drogando, e você, como pai em casa, vê você não dorme, porque o verdadeiro pai e mãe não dorme, ele fica preocupado esperando, né, a vinda do filho para casa. Então eu fico muito preocupado com essa geração de hoje em dia, porque é uma geração que está sofrendo muito, eles não estão vivendo. A pessoa tem que saber o seguinte, a vida da gente é só uma, né? Deus não botou a gente com 10 vidas. Se perdesse uma, voltava daqui 6 meses de novo com outra vida. Não, a gente não tem. Nem os animais, ninguém tem isso. E Deus não deu esse poder para o ser humano, porque o ser humano ele já tem o galardão de Deus, o presente de Deus de poder projetar um filho, né? E uma mulher engravidar e dar à luz no filho. 1, 2, 3, 4, 5, se a mulher tiver saúde, até os 6, 7, 8, 9, até 13, 14, 15 e quanto quiser. Mas para isso tem que ter uma estrutura de vida boa para não poder, né, deixar a desejar e fazer como meu pai e minha mãe, dar os filhos tudo para os outros. Mas aí essa dor que eu carrego é essa daí, de não poder hoje dar aquele abraço aos meus filhos e falar. Eu falo que amo eles, eles falam que, principalmente meu filho fala que me ama muito, mas eu sei o quanto ele sofreu sendo criado pelo avô e pela avó, sofreu em termo da minha ausência, né? Da minha ausência e ausência da mãe, porque logo que eu separei da mãe, ela ficou pouco tempo com meu filho e separou, foi embora também. Então ele foi criado pela casa do avô e da avó, que eu tenho grande orgulho, grande reconhecimento com eles e todos da família, que é o tio e meus filhos, são gente muito maravilhosa e boa, que deu essa luz. Eu, infelizmente, perdi a cabeça, parti para o outro lado, fui seguir o fluxo de outra família, criar filho de outras famílias, que não tive valor, até hoje não liga, não fala, pergunta, nem se interessa nem um pouco pelo que eu fiz, pelo que eu ajudei, mas não tem problema, está tudo na mão de Deus. E a riqueza quem dá é Deus, né? E o ser humano tem que entender o seguinte, tudo que Deus botou nessa terra vai ficar aqui. A máquina de dinheiro, os maquinários, as transportadoras com carreta, ônibus, vai ficar tudo aí. Então Deus botou, desde o dia do começo do mundo, que teve aquele escândalo lá no paraíso, que nem a gente tem que comentar, que ele falou com Adão, a partir de hoje tu vai trabalhar e sustentar com o suor do próprio rosto. Então é o que nós fazemos, né? É trabalhar e sustentar com o suor do próprio rosto. Então eu fico aqui dizendo o seguinte, um pai ou uma mãe, hoje para criar 2, 3 filhos está muito complicado. Nesse mundo que está aí, se as leis não mudar, a gente vê aprovar muita lei aí, mas são as leis que, para mim, passa batido. Não serve para nada. Desculpa de falar, não serve. Lei para mim, né, é um conselho tutelar, está uma festa aí, viu a pessoa vendendo bebida alcoólica para uma menor de 13, 14 anos, multa ele, recolhe o comércio dele, fecha as portas dele, porque ele deve ter filho, ele deve ter neto. Então hoje a grande fluxo aí de pessoas engravidando aí, nova, devido às drogas e tudo, é devido a isso aí. É devido ao álcool e à substância química, que são muitas. Então eu acho que tinha que ter mais lei para isso aí, né? Tinha que ter mais cobrança nessa parte aí. Porque eu acho um exagero, um absurdo, um jovem de 13, 14 anos, ou até de 12 mesmo, consumindo bebida, consumindo droga, e não tem lei nenhuma para isso. Está correndo tudo bom. E sem contar as outras leis e os outros problemas também, né? Que a gente não pode estar falando. Mas eu acho que tudo nessa vida a gente tem que pagar o preço. E pagando o preço, só paga se a gente passar pelo preço, né? De ser cobrado aí, ou julgado, ou preso, ou o que for. Mas as coisas têm que andar direito. Então tá aqui o meu desabafo, eu fico muito triste aí com a ausência dos meus filhos, trabalho muito, não tenho assim uma vida assim que eu possa falar que eu tenho uma casa, que eu tenho uma vida assim de... Eu não gosto de luxo, a minha casa é simples, é uma casa normal, mas a grande alegria que eu tenho em Deus é dos barcos